Vitória revela para Padre João Paulo que ele tem uma filha. Vitória vai até a igreja onde está o Padre João Paulo e ele está no confessionário. Então o padre pergunta: há quanto tempo você se confessou pela última vez? Vitória diz que há mais de 20 anos. Ele pergunta: por que ela se esqueceu de Deus? Então Vitória diz: porque Deus se esqueceu de mim. João se assusta e diz que ela está enganada, porque Deus coloca provas, mas jamais se esquece de nós. João Paulo pergunta se faz tempo que Vitória não procura uma igreja. Vitória diz que não, e que quase sempre vem rezar nessa igreja. Então ela diz que o padre tem péssima memória para vozes. João Paulo pergunta: por que está dizendo isso? Eu te conheço? Vitória diz: mais do que imagina. Ela diz: nos vimos há pouco tempo, mas nos conhecemos há muitos anos e compartilhamos momentos importantes de minha vida. Ele pergunta: onde? Vitória diz: na casa de seus pais. Assustado, ele diz: Vitória? É você, Vitória? Ela diz que sim, e fala: eu sou a Vitória, aquela humilde mocinha que não só te entregou um crucifixo na última noite que passou na casa de seus pais, antes de você voltar para o seminário, mas que também entregou sua inocência, o seu pudor e a sua virgindade. João Paulo diz para Vitória que muitas vezes pensou que o passado voltaria, mas que jamais imaginou que voltaria dessa forma. Então, Vitória diz que é outra e que não sobrou nada daquela mulher ignorante e insignificante. E diz que tem poder e fortuna, e pergunta para João Paulo se ele quer saber como ela conseguiu. João Paulo diz que suponha que seja com muito esforço e com muito trabalho. Vitória diz que falando assim parece tão fácil e diz que conseguiu através do ódio, da raiva e da vingança, porque sabia que algum dia se encontraria com ele de novo. E aproveitaria para lhe contar não só isso, mas que também uma coisa muito importante. Ele diz: importante? Vitória fala: sim, você não quer adivinhar? Então, João Paulo pergunta se Vitória quer continuar conversando ali ou quer ir até a sacristia. Vitória pergunta se ele tem medo que os paroquianos descubram a espécie de homem que ele é. João Paulo diz que só teme a Deus. Ela começa a relembrar o passado e diz a ele que o amou, mesmo sabendo que era proibido. E fala que depois daquela noite que ficaram juntos, ela nunca mais foi a mesma. Vitória diz que a partir daquele momento começou a transformação daquela moça sensível e doce que ela era, para essa mulher dura e insensível que é agora. Uma mulher que não quer sentir piedade por ninguém, porque ninguém sentiu piedade dela. João Paulo diz que rezou tanto para ela, para que pudesse perdoar ele e encontrar a paz. Ela diz que nunca encontrou a paz, porque sua própria mãe transformou sua vida em um inferno, e fala que Bernarda a expulsou de casa e foi aí que começou o seu calvário para conseguir trabalho. Diz que sofreu muito e que ela e aquela pobre inocente não tinha culpa. João Paulo pergunta: que pobre inocente? Ela diz: você sabe, por que está perguntando? Ele fala que não sabe do que ela está falando e diz que Deus está neste altar e sabe que ele diz a verdade. Vitória diz a João Paulo que Bernarda disse que ele riu e debochou quando ela disse sobre Vitória e que João Paulo falou que era mentira, que só estava difamando ele. João Paulo fala que nunca falou com sua mãe sobre a relação que tiveram. Vitória, chocada, pergunta: então você nunca ficou sabendo? Ele diz: por Deus, do que está falando? Então, Vitória diz que ficou grávida e que teve uma filha, e que teve uma filha dele. João Paulo diz que não sabia e que sua mãe jamais lhe disse nada. Ele pergunta como está a menina, onde ela está, e diz que quer conhecê-la. Vitória diz que não sabe e que não tem a menor ideia onde possa estar. João Paulo, apavorado, diz: você não sabe? O que fez com ela? Você a abandonou? Vitória diz: pensa que sou covarde para abandonar a minha filha? Que tipo de mãe pensa que eu sou? João Paulo pergunta: por que não sabe onde está? O que aconteceu?
Vitória conta toda a sua história quando foi atropelada e perdeu sua filha. Eles saem do confessionário e vão para a sacristia. João Paulo pergunta se o marido de Vitória sabe. Ela diz que não e que por isso não tem paz. Ela diz que a transformou em raiva e que isso ajudou a conseguir o império para ter recursos para procurar sua filha e que de nada adiantou, e que quando ele vivia num paraíso, ela vivia no inferno. Vitória vai embora e João Paulo se ajoelha e diz que vai se esforçar ao máximo para encontrar sua filha.